Meu Deus do céu. Gente, um grande escândalo irá surgir envolvendo o uso de dados, tá? Enfim, talvez através de Big Techs para espionagem, tá? Então, a gente vai ver um grande acontecimento, um escândalo assim, muito grande envolvendo dados e espionagem, envolvendo dados e envolvendo assim armadilhas, tá? E não é só um roubo de dados, pensando em questões financeiras, tá? Mas algum escândalo muito grande a respeito de dados, de roubos de dados, vazamentos, inclusive escândalos envolvendo exércitos, não, tá faltando a palavra, instituições, por exemplo, como a CIA, sabe? É como se a gente fosse descobrir muita coisa nesse contexto, tá? O roubo de dados, armazenamento de dados e espionagem ilegal, mas olha, é algo de grande proporção. Perdão. Oráculo. Nós vamos ver um ataque numa escola, como eu falei, alguma expressão de violência, mas isso também pode acontecer em termos bélicos. A gente sabe que tem muitas nações em guerra no nosso planeta, que tem nações muito vulneráveis no contexto de violência, e a gente pode ver alguma coisa, um ataque, por exemplo, de uma força armada, de um exército que atinge uma escola, que atinge um hospital. Dentro desse contexto tá bem pesado. Gente, o jogo tá difícil, tá? O jogo tá difícil, as energias são bem densas. É como se a gente fosse sentir uma certa insegurança. É como se a gente fosse se sentir espionado o tempo todo. Claro que isso pode não pegar o mundo inteiro, mas uma nação, um coletivo, é como se pessoas fossem se sentir nuas diante de todos. Então eu vejo roubos de dados assim, de uma forma muito sorrateira, tá? Escândalos assim bem grandes, entende? Teremos também alguns prints, vídeos e conversas vazando nas mídias sociais, e o jogo me fala de instabilidade virtual, de internet, queda de aplicativos, quedas de app ou até de redes sociais. Um acontecimento desastroso, pegando um grupo de religiosos, um acontecimento desastroso, pegando um grupo de religiosos. Não é uma liderança religiosa, sobre liderança eu já falei em vídeos anteriores, é sobre um grupo de religiosos. Ou então, podemos pensar em um templo religioso, podemos pensar em romeiros, podemos pensar em peregrinos da fé, esse tipo de situação, tá? Gente, eu acredito que também venha vazar muita coisa a respeito de espionagem partindo de Israel, tá? Essa questão, Palestina e Israel está prestes para explodir assim algumas bombas que nesse momento é inimaginável para todos nós, inimaginável. Ai, Jesus abençoado, dai-me força. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É que nós estamos em uma guerra. E que lideranças translocadas, doidas, malucas, egóicas, fossem usar todas as armas possíveis para alcançar os seus objetivos. Inclusive, eu vejo contaminação de alguma arma química, de alguma coisa química, e isso que vai prejudicar a saúde de pessoas, e não só da natureza. Então não é um desastre ecológico a princípio, quer dizer, é um desastre ecológico bem grande, mas que tem a ver com armas químicas, não é uma coisa natural, tá? Sinceramente, algumas possibilidades bem complicadas. O jogo também me aponta
na área da água do mapa, que fala principalmente de acontecimentos pegando ilha. E por que eu digo isso? Porque a conjunção de algumas pedras indicam ou balneários, ou ilhas, ou arquipélagos, tá? Claro que mais pedras de água indicam isso numa casa de água. Então, algum acontecimento envolvendo uma ilha, tá? Olha, eu creio que não agora em dezembro, tá? Mas em 2026 nós vamos ver alguma tensão envolvendo China e Taiwan. Nós vamos ver alguma tensão envolvendo China e Taiwan. Alimentos contaminados, água contaminada. Oráculo. Tá caindo muito a expressão do feminino e o masculino na casa emocional. Aí a gente pensa em amor, em casais, em relacionamentos emocionais, afetivos. Consequentemente, feminicídios, como eu já citei, tá? Como eu já citei. Mas a gente também pode ver uniões estratégicas, a gente pode ver pessoas quebrando, terminando relacionamentos, terminando o casamento. Nós podemos ver questões envolvendo golpes afetivos, porque do jeito que tá, só pode ser uma coisa ruim. Então, golpes afetivos também, tá? O exército da fé. Gente, isso é muito complicado. A qualquer momento, uma bomba explode no Oriente Médio ou em países teocratas, né? Mas o interessante, gente, é o seguinte. Que eu me recorde agora, em termos de exército, onde as mulheres são muito atuantes, é a Ucrânia. Mas pensando nesse contexto mais Oriente Médio, tá? São as curdas, que elas têm uma organização capazes de ter uma força armada, uma milícia armada, onde é proibida a entrada dos homens. Os homens passam até por humilhação quando querem fazer parte desse exército. Se eu não me engano, tem alguma questão a respeito das esposas do ISIS, um campo de concentração de mulheres, tá? Nós vamos ver muita coisa a partir daí. A questão o que eu vejo no tabuleiro, claro, exércitos femininos, mulheres armadas, mulheres de forças armadas, mulheres milicianas, mulheres de bandido, mulheres que têm acesso a esse campo, tá? Então, algum acontecimento envolvendo mulheres e guerra, envolvendo mulheres e armas, envolvendo mulheres de grandes ditadores ou de grandes traficantes, algum acontecimento pegando esse universo está prestes a acontecer, sem descartar os cuidados que deveremos tomar com golpes afetivos, tá? Oráculo. Opa. Vamos lá. A pedra que representa a elite e as grandes corporações, incluindo, né, as grandes empresas, big techs, enfim, em cima da pedra dos exércitos. Não só o exército convencional, como eu disse, cabe ali também um grupo de milicianos, um grupo de mercenários.
com a pedra da economia, indicando o quê? Vamos descobrir o financiamento de grupos terroristas, de mercenários, de milicianos, de traficantes por parte de pessoas influentes, podendo ser inclusive políticos. Vamos ter claramente o envolvimento de pessoas bem influentes e o financiamento do terror. Eu sinto muito. Gente, está muito perto de uma instituição religiosa vir parar nas mídias por causa de questões econômicas, até mesmo falência, até mesmo desvio, mas essa questão está completamente relacionada a questões econômicas. Opa, oráculo. Contaminação de solo. Guardem bem isso. Contaminação de solo. Gente, nós vamos ver mais um caso de massacre, chacina, onde algumas pessoas morrem no contexto mais bélico, seja uma operação policial, seja um ataque de exércitos, mas infelizmente veremos mais uma tragédia nesse contexto, tá? Neste contexto. Gente, a mulher da força, a mulher armada, tá muito forte. Oh, meu Deus, tomara que não seja nenhuma loucura. Opa! Por incrível que pareça, o jogo fechou. Todas as pedras saíram juntas, formando um círculo com uma pedra ao centro. Esse é o indício, é o sinal do fechamento do jogo, tá? Que ela praticamente reproduz a mandala em todas as suas combinações. Porque a mandala nada mais é do que um círculo dividido em 4 partes com um ponto específico no meio, tá, pessoal? Bom, eu me despeço de vocês por aqui, quero agradecer o carinho, fico muito honrada quando eu trago, né, a cultura do meu povo aqui para vocês. Tem muita gente curiosa sobre a cristalomancia, eu já falei sobre ela uma última vez e eu me sinto muito feliz